Vamos aqui na palavra de Deus. Convido os irmãos por sobre seus pés. Aleluia, Jesus. Evangelho de São Lucas, capítulo 15. Versículo 1 ao 10. Evangelho de São Lucas, capítulo 15. Do 1 ao 10. Vamos ler de uma forma responsiva, irmãos. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. 2. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores, come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: e achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Louvado seja o nome de Jesus. Os irmãos podem tomar assento, por favor. Amados irmãos, nós vemos nesta passagem Jesus respondendo algumas perguntas dos fariseus, dos publicanos, pessoas que tentavam achar algum erro em Jesus. Jesus aqui, ele olhando para as almas, para as vidas, Jesus, ele nos mostra, nos ensina que esta noite o valor que existe de uma alma, o valor que existe de uma pessoa. Ao contrário de nós, meros mortais, pessoas, homens, nós, pecadores, nós temos muitas falhas. E Jesus aqui, ele vem nos mostrar como que nós devemos ser. Antecedendo o capítulo 15, aqui no capítulo 14, Jesus começa, logo no começo do capítulo 14, a falar, dar exemplo, Ele estava ali na casa de um dos fariseus, e ali ele prestava atenção, observava naquele lar algumas pessoas, e Jesus, olhando, vendo o coração daqueles homens maus, aqueles homens hipócritas, Jesus tentava abrir os olhos deles. Então Jesus, ele foi lá e curou, aqui a Bíblia fala com hidrópico, ou seja, é uma pessoa, uma enfermidade que ela retém líquido no corpo. Vamos dizer assim, no comum dizendo, seria uma barriga d'água, A Bíblia não fala onde que existia esse acúmulo de água, simplesmente era hidrópico, uma pessoa que havia uma retenção de líquido. E Jesus foi lá e curou aquela pessoa num sábado. E aqueles fariseus, já olhando para aquela cura de Jesus naquele dia, já foram questionar Jesus, porque ele fazia aquilo num dia de sábado. E Jesus falando assim: mas e se cair um jumento de vocês
num buraco, vocês não vão socorrer? Ou seja, comparando uma vida com um animal. Eu tenho animais, eu tenho 3 animais em casa, eu tenho 2 cachorros e um gato. Lógico, né, nós temos, né, temos os nossos bichinhos de estimação, mas nós não devemos, e muitas pessoas é assim, né, se formos prestar atenção, valoriza mais o animal do que uma vida, uma pessoa. E eles eram assim naquela época. Se o animal caísse, eles poderiam muito bem, né, trabalhar e tirando aquele animal, mas para curar um enfermo no sábado não podia. E Jesus mostrando o que com isso? Não fazendo apologia a maltratar os animais, não. Jesus estava mostrando o valor que existe uma alma, porque às vezes nós damos conta de coisas pequenas e nós desprezamos as coisas mais importantes. E Jesus vem esta noite ensinar o que Ele quer de nós, o que é importante para Deus, o que é importante para Jesus, o que devemos aprender com a palavra, com o exemplo de Jesus aqui na terra. E seguindo, né, no mesmo capítulo 14, Jesus aqui na mesma ideia sobre o valor de uma alma, o valor de uma pessoa, Jesus agora começa a falar sobre os assentos, né, a parábola dos primeiros assentos, né, dos convidados. E naquela parábola, Jesus mostra que muitas vezes nós precipitamos com algumas coisas, e quando nós somos convidados, nós temos que prestar atenção aonde é o nosso lugar, porque a nossa carne, o nosso eu, ele quer se destacar, ele quer estar à frente, mas nós temos que dar a glória, a honra para Jesus, e nós temos que saber quem que exalta o homem não é o homem, quem exalta o homem é Deus, é Jesus. E tudo é no seu tempo certo. Jesus aqui falando que se formos convidados para uma festa, nós devemos procurar os lugares mais longe, né, os últimos lugares, porque se chegar o dono da festa, se a gente procurar buscar os primeiros assentos e chegar o dono da festa, talvez possa ser que ele te diga: se assente mais para trás, porque chegou uma pessoa que tem mais honra, mais prestigiada que você, e aí então, com vergonha, você sai e vai sentar lá para trás. Mas se você chegar e sentar lá atrás, e chegar o dono da festa e falar assim: vem mais para frente, um lugar que é mais digno para você, ou seja, Jesus mostrando que quem glorifica e quem dá honra é Deus, é Jesus. Nós temos que levar a humildade na nossa frente, irmãos. Nós temos que levar Jesus à nossa frente, porque Jesus, ele foi humilde. Nós temos que tomar cuidado com isso, com a soberba, com a arrogância, com o orgulho, tudo isso que é da nossa carne, do nosso eu. Porque se nós não vigiarmos e se nós não tomarmos cuidado, poderemos ser surpreendidos e envergonhados. Mas se estamos seguindo Jesus e Jesus está à nossa frente, aí não tem vergonha, irmãos, aí não tem surpresa, porque Jesus, Ele no tempo certo, Ele te exaltará, no tempo certo, Ele te colocará em lugares de honra. O valor de uma alma. O que é o valor de uma alma, né? Ser valorizado é procurar os primeiros assentos ou os últimos assentos. Deus nunca fez acepção de pessoas. A salvação, ela está disposta para todas as pessoas. Então não cabe nós, né, julgarmos quem irá ser salvo e quem não irá ser salvo. Isso não é nosso departamento, irmãos. Nós vemos isto seguindo no capítulo 14, na parábola da grande ceia, aonde um homem ali, ele fez uma festa muito grande, e nesta festa ele convidou várias pessoas, e algumas pessoas tiveram desculpas para não ir naquela ceia, naquela festa,
Uns diziam: comprei um campo. O outro dizia: comprei juntas de bois. E outro dizia: casei, portanto não posso ir. Aqui se nós prestarmos atenção, nesses 3 exemplos mostra algo relacionado com o tempo. E algo que hoje é o que nós mais lutamos nesses últimos dias, é contra o tempo. Jesus, ele não colocou nessa parábola outra questão a não ser o tempo. E se for prestarmos atenção, muitas vezes é isso. Mas por que você não veio hoje? Por que você não está? E vamos achando várias desculpas, várias ocupações, porque hoje, como a Bíblia fala, os finais dos tempos, os dias e o tempo seriam abreviados, e tem sido abreviado, irmãos. A cada vez mais, hoje a sociedade e a vida tem demandado mais de nós, e tem nos engodado. E se nós não vigiarmos, isso tem minado a nossa fé, a nossa força, porque nós não temos força em decidir, em renunciar, porque aquilo que essas pessoas deveriam ter feito era renunciar, porque eles tinham sido convidados. Porque que chegou na hora de ir, eles criaram uma ocupação. É fato que todo o tempo temos várias atividades, mas quem faz o tempo é nós, quem decide é nós. Nós temos que optar, irmãos, em seguir e atender o convite do dono da festa, do dono da grande ceia. Nós temos que vigiar nisso, irmãos, relacionado ao tempo. Esses últimos dias, não é simplesmente vir no culto, né? Porque o culto, como já foi falado aqui esta noite, é um lugar que exclusivamente nós temos para adorar, para ler a palavra de Deus, para cantar. É um lugar que nós encontramos aqui. Mas não somente aqui, porque aqui nós sabemos que quando nós entramos para dentro desta porta, nós desligamos, ou seja, nós procuramos desligar das coisas lá de fora. Mas a questão é nos dias que não tem culto, no horário que não tem culto, na nossa casa, no nosso serviço, na escola, onde nós precisamos estar em comunhão com o Senhor. É nesses momentos onde nós precisamos meditar na palavra de Deus, buscar Deus em oração e refletir. E quantas coisas têm consumido o nosso tempo e tomado o lugar de Deus, né, na nossa vida. Não que nós estamos pecando, não é pecado. A questão é que nós temos substituído a presença de Deus por coisas do cotidiano. Nós temos que entender a necessidade nossa de termos Deus, de termos Jesus, e de aceitar o convite, porque quem faz o tempo é nós. Deus, o Senhor me deu 24 horas do dia. Quantos minutos eu vou tirar do dia para buscar a sua presença, em ler a tua palavra, em orar, em consagrar a minha vida? Simplesmente nos dias de culto? Não, irmãos, nós precisamos mais do que isso. Porque hoje a afronta do diabo, dos demônios, tem sido ferrenha. Hoje tem vindo com força sobre a igreja. E um grande demônio que eu vejo nesses últimos dias, nem sei se existe um demônio que controla o tempo, mas eu creio que muitas pessoas são usadas pelo maligno para gerar situações a qual nos envolve, e para que nós ficamos presos ao tempo e esquecemos de buscar a presença de Deus. Nós temos que vigiar sobre isso. Mas assim, Deus, o negócio está errado. Eu não estou tendo tempo para orar, para ler tua palavra, para consagrar minha vida. O que está acontecendo? Vamos decidir estar mais próximos de Jesus, irmãos. E aqui, tanto é que é verdade que essas pessoas rejeitaram em estar na festa, que mais
adiante, nós vemos que aquele dono da festa manda chamar todas as pessoas que viviam nas margens da sociedade, agora para ir à festa. Ou seja, Deus não fazendo acepção de pessoas. Se as que eu convidei não querem vir, então vamos trazer todas as outras pessoas, a qual as pessoas que foram convidadas achavam que as outras não eram dignas de festa. Ou seja, aqueles que estavam convidados achavam que era muito digno, que aquela festa não tinha valor nenhum. Quantas vezes banalizamos a presença de Deus, a presença do Espírito Santo sobre nós? Banalizamos como outras coisas sendo mais importantes do que a presença do Espírito Santo de Deus. O que tem sido mais importante? Aqui não estou falando nem em relação ao pecado, porque nós sabemos discernir muito bem entre o bem e o mal, mas muitas vezes nós pecamos em fazer só o bem, fazer as coisas boas e que conforta a nossa carne e não nos alimenta a nossa alma e nosso espírito. Vamos tomar cuidado, irmãos. E seguindo adiante, aqui na parábola acerca da providência, no versículo 26 do capítulo 14 diz assim: se alguém vier após mim e não aborrecer o seu pai, e mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. É aborrecermos, porque muitas vezes aqui o que foi dito, Jesus nem falava que essas pessoas estavam no pecado, não. Aborrecer, ou seja, é colocar Jesus em primeiro lugar, Jesus e o Senhor, o Espírito Santo como prioridade. Se a sua família tem te consumido, vamos analisar. Se o nosso serviço tem nos consumido, vamos analisar. Se os nossos irmãos, ou se a nossa própria vida tem nos consumido, vamos analisar. Porque muitas vezes pegamos presos em tempos tão trabalhosos, com labutas, a qual nós não vemos o fim, e nós não estamos pecando, mas nós estamos deixando de buscar a presença de Deus. Que Deus nos liberte, que Deus nos ajude a renunciar, que Deus nos dê força para estar próximo dEle. Mas não é tão simples assim, né, irmãos? Porque quando nós dispomos em seguir o caminho de Jesus, em estar na presença do Senhor, aqui fala no versículo 28, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Nós vemos aqui um exemplo da nossa estrutura, porque se lá na frente nós agora começarmos a caminhar, Jesus, eu renunciei tudo por amor do Teu nome, eu quero a Tua presença em minha vida, quero viver pela fé, Senhor, porque somente o Senhor basta. E lá na frente sobrevier tamanha provação, tamanha dificuldade, tamanha luta, aí nós começarmos a olhar para trás e dizer assim: está difícil, Jesus, eu vou dar uma paradinha. Não, irmãos, vamos começar agora. Deus, eu não sou nada, Senhor Deus, mas eu quero a partir de hoje fazer uns cálculos aqui comigo, Senhor Deus, porque eu quero somente ter o Senhor na minha vida, mas como eu vou conseguir superar as dificuldades, Senhor Deus, as minhas limitações, Senhor, as lutas que virão, Senhor Deus, eu não quero que isso, Senhor Deus, que seja, Senhor Deus, como pedra de tropeço, Senhor Deus, que isso, Senhor Deus, que vier sobre a minha vida, que eu não possa olhar para trás, ó Deus, mas que eu possa seguir à frente e adiante, Senhor. Porque se o bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Ou seja, se as dificuldades, as tribulações, as provações sobre a sua vida começar a te enfraquecer,
Que brilho você terá? O que você terá a oferecer? Qual será a sua essência? Será que será o Espírito Santo? Porque as dificuldades foram tamanhas sobre a sua vida que agora você não salga. Agora as pessoas que dependem de você, você não acredita mais em Jesus, porque as dificuldades veio sobre a sua vida e os cálculos deram errado, porque você se precipitou. Jesus, eu não quero me precipitar, Senhor, mas eu quero estar na tua direção, ó Deus. Porque quando nós vamos naquele afã e damos aqueles passos largos, né? E de repente vem as provações e a gente confiou em nós mesmos, né? Não fazendo planos, em quantas vezes no dia nós tínhamos que orar, em quantas vezes a palavra que nós tínhamos que ler, em quantos jejuns nós tínhamos que jejuar. Simplesmente fomos na fama, pegamos, abrimos o peito e fomos. Aí nós começamos a ficar insípido, nós não começamos a salgar mais a vida das pessoas, porque nós confiamos na nossa própria força, esquecemos de dedicar um tempo para nos fortalecermos, nós esquecemos de calcular o quanto nós precisaríamos de Deus. Deus, o Senhor tem abençoado a minha vida, Senhor, mas não quero que essa bênção sobre a minha vida torne maldição, ó Pai. Eu quero que essa bênção, Senhor Deus, possa servir como impulso para eu estar mais próximo do Senhor. Porque vidas dependem de mim e de você, irmãos. Vidas dependem do sal que há em mim e há em você, irmãos. Somos o sal desta terra. Hoje as pessoas andam por aí desgarradas, as pessoas andam por aí tristes, abatidas, sofrendo sem rumo. E Deus tem colocado a gente neste mundo para guiar essas pessoas através da presença do Espírito Santo que habita em você. Aleluia. E agora Jesus, chegando aqui no capítulo 15, ainda mostrando sobre a importância de uma alma, de uma vida, e da responsabilidade de mim e de você, em sermos precursores dessa palavra, desta boa nova. Ele começa aqui fazendo um exemplo, uma parábola, onde dizia da ovelha. Uma ovelha foi para o aprisco, e as 99 aquele pastor deixou lá no deserto. Alguns estudiosos dizem que há alguns tipos de ovelha, né? Há alguns tipos de ovelha para aprisco e outras que são acostumadas no deserto. E que aqueles pastores, né? Um renomado teólogo dizia que normalmente um pastor naquela época ele cuidava de 40 ovelhas. E quando eram 80 ovelhas, normalmente eram 2 pastores. E alguns daqueles pastores, eles não tinham ovelha em sua propriedade. Eles exerciam o papel de pastor. E a responsabilidade era muito maior ainda, porque eles cuidavam de ovelha de outras pessoas. Mas uma daquela ovelha se perdendo, ele teria que dar conta, nem que fosse para trazer somente a lã. Se ela houvesse morrido, aquele pastor tinha que trazer pelo menos a lã. Mas nós vemos com isso que Deus, olhando a gente, e Jesus mostrando que ele se assentava para comer com os publicanos e pecadores, que nós não éramos dignos de fazer parte do seu aprisco. E Jesus, ele olhando a gente à beira do aprisco, né? Jesus olhando a gente e vendo o perigo que era iminente sobre nós, ele olhou e nos valorizou. Será que nós temos olhado com esses mesmos olhos de que valorizar um pecador,
uma pessoa a qual nós, muitas das vezes, nós não acreditamos que essa pessoa pode servir ao Senhor e participar do reino de Deus. Que Deus nos dê um coração mais aquebrantado, um coração mais compadecido com as vidas. Que possamos entender que nós um dia era como essa uma ovelha perdida. Um dia nós éramos como uma ovelha perdida. E Jesus, Ele foi lá. E olhando a necessidade nossa de arrependimento, Ele falou assim: é melhor uma alma que se arrepende do que 99 que não necessita de arrependimento. Louvado seja o nome de Jesus, porque um dia você se arrependeu. E muitas pessoas hoje necessitam e querem se arrepender. Mas onde estão, os pastores, as pessoas para levarem a semente da boa nova? Acredite que existem muitas ovelhas por aí, à beira do aprisco. E aqui no 8 diz assim: ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, e se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, busca com diligência até achar? Alguns dizem que a dracma, era como se fosse o nome chamado semedi, ficava em cima da sobrancelha das mulheres daquela época, e eram feitas de moedas. E essas moedas não tinham muito valor. Ainda algumas daquelas moedas eram raspadas, eram mais desvalorizadas ainda. Mas aquelas moedas, elas tinham valor sentimental, porque ela mostrava que se houvesse uma dracma sobre a sobrancelha de uma mulher completa, era sinal que ela esperava pelo noivo. Mas se tivesse uma dracma perdida, e as pessoas olhassem para aquela dracma, para aquela semedi, faltando uma dracma, era simbolizado como uma mulher infiel, e ela era mal vista aos olhos da sociedade. Então a preocupação daquela mulher que perdeu a moeda era muito grande, porque se as pessoas vissem ela com uma moeda faltando, seria olhada com os maus olhos. Mas nós vemos que aquela moeda perdida não caiu para fora da casa, caiu para dentro da casa. E o que ela fez? Ela acendeu a candeia e varreu a casa. Acender a candeia nos mostra a luz do Senhor. Porque como vamos buscar algo que está no escuro? Nós temos que olhar para a nossa vida e ver o que nós temos perdido nesses últimos dias. Será que nós temos clareado com a presença do Espírito Santo? Ou nós temos simplesmente ignorado aquilo que Deus nos deu e agora nós perdemos? Vamos esta noite acender a luz do Espírito Santo e olhar para dentro de nós, se há alguma coisa perdida, alguma coisa que Deus nos deu e que se perdeu. Porque simplesmente se ficarmos acomodados e se aceitarmos as perdas da nossa vida, sem uma causa, vamos ficando pessoas na escuridão. Uma pessoa agora perdendo a sua função aqui na terra, porque fomos chamados para levar a boa nova do Evangelho. Mas se simplesmente nós começarmos a enterrar os nossos talentos, aquilo que Deus tem nos dado, o que vamos apresentar, para o dono da obra? Simplesmente vamos colocar a moeda no bolso e assim tá bom? Mas se nós procurarmos com diligência, Senhor, eu perdi, mas vou varrer
ainda que seja um chão de terra, mas eu sei que é a presença do Espírito Santo que o Senhor me dá, porque em mim há o arrependimento, em mim há, Senhor Deus, uma sinceridade. Aí Deus, Ele vai nos mostrar onde nós precisamos procurar, e vamos passar ali a vassoura, e Deus vai fazer com que nós enxerguemos aonde que nós temos que melhorar, aonde que está a moeda perdida. Saiba que o Senhor Jesus, Ele não morreu em vão, irmãos. E hoje Ele acredita numa alma quebrantada e um verdadeiro arrependimento. Saiba que você é importante para o Senhor Jesus. Não deixe que nada faça você se sentir menosprezado, se sentir inferiorizado. Não, você é uma alma importante para o Senhor, como as que você também levarão a palavra de Deus também são importantes. Saiba que você é um canal de bênção de Deus para onde você for, e muitas pessoas dependem de você, que seja aqui dentro da igreja, que seja lá fora. Então que esta noite, que o Espírito Santo do Senhor possa renovar sobre você todos os seus dons, tudo aquilo que estava perdido, que o Senhor possa mostrar com a revelação do Espírito Santo sobre você, e saiba que Jesus já pagou um preço por isso. Amém? Que Deus em Cristo abençoe os irmãos.